Amém. Louvado seja o Senhor. Estou muito alegre de estar aqui novamente com os irmãos. Estive aqui da última vez no encontro de casais, né? E agora estou tendo a oportunidade de estar aqui numa data tão especial, na data do aniversário do nosso querido e amado pastor Roberto. Estar com vocês há tantos anos nessa luta, nessa batalha, nessa corrida, nessa carreira, e também muita alegria de estar à frente de uma parte dos rebanhos de Deus. Nós somos um só povo, nós somos a igreja de Deus que está na terra. Nós pertencemos ao reino dos céus. Estamos um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, mas o que nos une é Jesus Cristo. O que nos une é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz em nosso favor. E eu vou pedir licença aos irmãos para, não vou dar uma mensagem propriamente dita, mas vamos fazer uma reflexão sobre a vida. Já que hoje é o aniversário do nosso amado irmão, vamos refletir um pouco sobre a vida. Salmos 90:12 diz o quê? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração de sábio. Senhor, vamos repetir? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Como temos vivido os nossos dias? No domingo, a gente está aqui louvando ao Senhor, orando, mas logo em seguida, ao longo da semana, vem as pressões do dia a dia, vem as complicações do trabalho, as coisas da escola, os muitos falares hoje, né? Na nossa mente, no nosso coração, através da internet, das redes sociais, tanta coisa nos agitando por dentro, não é? E o Senhor, Ele quer nos lembrar que nós precisamos aprender a viver os nossos dias. Amém. Eu preciso aprender a viver os meus dias. No alto dos meus 70 anos, eu ainda não sei viver como Deus gostaria que eu vivesse de fato. Eu ainda estou aprendendo. Quero aprender até o último dia em que eu estiver nessa terra. Êxodo capítulo 12, versículo 2, quando Deus mandou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, ele, no capítulo 2 de Gênesis 12, diz: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Nós não sabemos se esse mês era o mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, mas uma coisa nós sabemos: a partir daquele momento, depois que o sangue foi passado na verga, depois que eles comeram a carne do cordeiro, depois com o cajado na mão, e quando eles partiram, a partir daquele momento começou o primeiro mês da vida deles. Deus começou a fazer nova todas as coisas na vida daquele povo. E assim também foi comigo e com você. A partir do momento em que cremos no Senhor, começou o primeiro mês da nossa vida. Você tem quantos anos de vida? Quantos meses de vida? Quantos dias de vida? Às vezes tem algum recém-convertido, eu não sei, em poucos dias, ainda é um bebê. Mas temos também anciãos, 30, 40 anos de vida com Deus. Aquele que crê no Senhor, ele nasce de novo. Amém. Ele nasce da água e do Espírito. Amém. Ele recebe o Espírito de Deus para dentro dele, e Deus começa a escrever uma nova história em sua vida. Tudo bem, estamos no deserto, assim como o povo de Israel estava no deserto. Esse mundo é um verdadeiro deserto, cheio de serpentes peçonhentas, escorpiões, trevas, densas trevas, nos dias que vivemos.
mas nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Deus disse para o povo de Israel para mudar o mês em que estavam para o primeiro mês. Por quê? Porque o cordeiro pascal havia sido imolado. Como disse, o sangue tinha sido passado sobre a verga das portas, o anjo da morte havia passado, mas o povo que estava dentro da casa permaneceu intacto, vivo. Por quê? Porque creu na palavra de Deus. É assim que devemos viver a nossa vida, crendo na palavra de Deus. Graças a Deus, porque eu creio que a maioria aqui já nasceu 2 vezes, né? Quem nasce 2 vezes, morre 1 vez. Quem nasce só 1 vez, morre 2 vezes. Do espírito, do corpo e a alma separada de Deus. Mas se você está aqui visitando hoje, não precisa ser assim. Você pode abrir seu coração, ter um novo começo, ter o primeiro dia da sua vida contado na presença de Deus. Aleluia. Portanto, o primeiro mês da história do ser humano é contada diante de Deus depois que a pessoa nasce de novo. Eu creio assim. Por quê? Porque em Efésios fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Aleluia! Então nós fomos ressuscitados com Cristo. E como igreja estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas na prática, como viver e andar na presença de Deus? A Bíblia fala que Deus é luz. E Efésios fala que devemos andar na luz, porque Deus é luz. Andar na luz é ter um coração sincero, íntegro, puro, na presença de Deus. Não é um coração que esconde as coisas de Deus, mas é um coração totalmente alargado, aberto, escancarado, para que Deus possa entrar e purificar. Nós não devemos, porque nós não podemos esconder o nosso coração de Deus, mas é prudente entendermos na luz, nos arrependendo, nos humilhando, abrindo o nosso coração, porque Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Em Hebreus capítulo 4 fala que Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, e que nós podemos entrar diante do trono da graça, a fim de acharmos misericórdia e recebermos graça em ocasião oportuna. Que ocasião oportuna é essa? Pode ser uma ocasião de alegria, mas pode ser também uma ocasião de tristeza, de pecados, de vergonha. Entramos cabisbaixos, mas Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Bendito seja o Senhor, nós temos esse Deus. Nós podemos receber misericórdia. E a misericórdia que recebemos, o Senhor Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, Deus fala que Ele tem prazer na misericórdia. Deus não quer condenar o homem. Deus não quer o homem afastado dele. Deus não quer o homem viver nas trevas. Deus quer o homem na luz, vivendo e andando na luz da sua palavra. Precisamos aprender a viver na luz, porque só na luz temos alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, e Deus habita em luz inacessível. Como o Senhor eu vou mais chegar a ti? Como eu posso chegar ao sol? Mas Jesus veio a nós como os raios do sol.
Ele é a imagem do Deus invisível e nós podemos tocar em Cristo. E quando tocamos nele, nós tocamos na luz do Senhor. Louvado seja o Senhor. E aí vamos vivendo, meus amigos e irmãos, tendo experiências positivas e experiências negativas, tirando lições em todas as coisas, para crescermos humanamente, espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas da nossa vida. Em tudo e em todas as coisas o Senhor nos conduz. Mas a Bíblia fala também que Deus é a verdade. Então, além de andar na luz, nós precisamos aprender a andar na verdade. O que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus. O que é a verdade? Os filósofos, poetas, as pessoas do mundo inteiro escrevem canções, poesias, livros. Onde está essa danada de felicidade que quando a gente chega perto dela, ela foge outra vez? A verdade, a felicidade está na verdade. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando Jesus, em Provérbios 8, estava na presença de Deus, ele encontrava delícias no Pai, e o Pai encontrava delícias nele. E em outra tradução, encontrava felicidade plena, um no outro. Você quer a felicidade? Ande com Cristo. Andar na luz e andar na verdade. Sabe, antes de todas as coisas, antes que houvesse terra, um mundo de eternidade, a eternidade, tu és Deus, significa que antes que houvesse qualquer coisa, Deus já era real. Ele é a realidade de todas as coisas. Como podemos buscar algo como a felicidade, como a alegria, como a paz, como a justiça, como tudo, se não for em Cristo? Irmãos, nós temos tudo. Nós temos a vida de Deus dentro de nós. Não existe nada mais espetacular no universo do que isso. O Espírito Santo habita em mim. Fala bem alto. O Espírito Santo habita em mim. Sabe o que você acabou de falar? Falou assim: eu sou riquíssimo. O máximo do que um homem pode sonhar ou querer está dentro de mim, que é o próprio Deus. Mas o dia a dia vem nos achar. É como um martelo batendo no prego e tenta nos achatar. Mas nós podemos sair fora desse martelo, nos entregando nas mãos do Senhor, nos voltando ao Espírito, invocando o nome do Senhor, cantando hinos espirituais, louvando a Deus de todo o nosso coração. Como está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o segredo de andar na luz, andar na verdade. A verdade, Jesus falou com Pilatos: eu sou a verdade. E Pilatos não entendeu, né? Porque aquele que não tem Cristo não entende. E ele é a palavra de Deus. Então você quer a verdade, quer andar na palavra, andar na verdade, ande conforme a palavra de Deus. Mas não é por esforço, não é querendo ser melhor do que você é, não é guardando regras, doutrinas, leis, mas é em obediência à palavra de Deus, em submissão à palavra de Deus, conhecendo e entendendo o propósito de Deus, que é, como diz aquele hino, nos introduzir em seu reino. É isso que Deus tem para mim e para você. Ele tem um reino para nós, o reino de Deus. Mas a igreja é o reino de Deus na terra hoje. Então, vivendo a vida da igreja, nós já estamos no antegozo do reino dos céus. Terceiro ponto: andar na graça. Andar na graça. Quando nós cremos no Senhor, nós cremos pela fé. E
passamos a andar pela graça. Mas com o passar do tempo, parece que a gente vai querendo ficar mais crente, né? A gente quer cumprir algumas coisas, quer merecer alguma coisa diante de Deus. Mas eu quero falar com você uma coisa: nós não merecemos nada, mas o Senhor nos deu tudo. Isso é a graça. Eu não mereço, mas Deus me deu até o Espírito Santo. Que é isso? Assim como cremos no princípio pela fé, andemos pela fé. 2 Coríntios 5,7 fala: para não andar pelo que vemos, mas por aquilo que não vemos. Esses dias eu vi o pastor falando: olha, você sabe o que é a fé? Você sabe o que é andar na graça? É você andar sem ver nada, sem ouvir nada, sem sentir calafrio, sem sentir nada, mas simplesmente crendo na palavra de Deus. Veja, eu não estou falando que durante a nossa caminhada cristã nós não vamos ver, não vamos sentir, não vamos perceber coisas sobrenaturais, porque a nossa própria vida é sobrenatural. Como pode um homem pecador, um homem cheio de dificuldades, filho de pais pecadores, um homem limitado, conhecer a vontade de Deus, estar hoje falando com vocês de Deus? Como pode? Isso é um milagre, irmão. Isso é um milagre de Deus. É por isso que Provérbios fala que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, o que dele procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo procede do nosso coração. Não guarde o coração. Quando nós aprendemos a viver pela graça, nós temos um viver alegre. Apesar das tristezas, das tribulações, das angústias, das lutas, nós podemos ter um viver alegre. Você já percebeu alguma vez na sua vida que você estava diante de algo muito triste, tinha acontecido uma coisa muito grande, mas quando você olhava para dentro de você assim, ué, tem uma paz aqui dentro, tem uma coisa esquisita, eu estou esquisito. Está todo mundo desesperado, eu estou aqui. Poxa Senhor, será que eu sou insensível? Não, isso é a paz de Deus. Amém. Que excede a todo entendimento. Isso é a alegria do Espírito que nos sustenta. Deus tem tudo para nós, seus filhos. Então o segredo da felicidade, mais uma vez, é estar na presença de Deus, andar na graça, andar na luz, andar na verdade, andar na graça. Quarto, andar em amor. João 3,16, sabemos, vamos falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 fala: porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem um fato, irmãos. Tem um fato. Jesus morreu por você. Isso é um fato. Isso não é uma história, né? Nem se usa isso mais hoje na história. Não é um conto de fadas. Isso é um fato. E outro versículo fala que Deus é amor. Ora, se Deus está em mim, o que tem de sair de mim? O amor. Mas por que sai tanta coisa que não é amor? Porque a nossa mente, muitas vezes, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, ela não é colocada no Espírito. Romanos 8,6 fala que a mente posta na carne dá para a morte. Essa tradução fala assim: o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Amém. Quando eu coloco a minha mente, que é a parte líder da minha alma, no Espírito, igual palavras de Deus, igual Cristo, eu tenho vida e paz. Você fala bem para isso ou não? Amém. Você já experimentou isso ou não? Amém. Lá em 2 Pedro, capítulo 1,
Do versículo 4 ao versículo 6 tem uma série de itens que vão se sobrepondo uns aos outros para que possamos alcançar a natureza divina, ou para que a natureza divina seja acrescentada à nossa natureza. E no final de tudo tem algo, para que haja o amor. Tudo que acontece em nossa vida, tudo que Deus faz através de nós, em nós, nas circunstâncias à nossa volta, é para que a vida de Deus seja acrescentada à minha vida. E Deus é amor. Uma pessoa que tem a vida crescida de Deus dentro dele, o que é que ela faz? Ela ama. Só isso. Porque Deus é amor. Não é que Deus tem um silo de amor, nem uma represa de amor, nem um oceano de amor. Não, Deus é amor. Aleluia. A essência dele é o amor. Amém. Ele respira o amor, ele fala o amor, ele conduz em amor, apesar de nos disciplinar. Amém? Então a natureza divina precisa preencher a minha mente através da palavra de Deus, para que eu possa amar minha esposa. Senão eu não vou amar minha esposa. Eu preciso te amar. Senão eu não vou amar nem meu filho. Senão eu não amo nem a mim. As pessoas não amam nem a elas. Elas fazem mal para elas. Se embriagam, se drogam, fazem tanta coisa errada. Mas nós temos a vida de Deus. Nós temos escolha. Nós podemos fazer bem para nós, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho, na escola. Nós podemos ser semeadores de amor. Semear amor. A palavra de Deus é amor. Mas eu não ando em amor, mais uma vez, prometendo para mim mesmo, a partir de segunda-feira eu vou tratar a minha mulher diferente. Não é assim. A partir de tal dia assim eu vou ser melhor. Não. Você torna-se melhor na medida em que você tem vida com Deus. Amém. Na medida que você se aproxima de Deus. Olhando como por espelho, contemplando a glória de Deus. É assim, quando eu ando com Deus, quando eu contemplo a Deus, quando vejo a Deus, ainda que através do espelho, que eu não veja Deus como é de fato. Eu não consiga, mas o reflexo que sai de mim será o quê? Será amor. É por isso que Romanos 12:2 fala o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas não é renovar a mente com notícia, não é renovar a mente com as piadinhas do Instagram, não é renovar a mente com tantas coisas, é renovar a mente com a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus é nova. Só a palavra de Deus faz brotar coisas novas dentro de nós. Só a palavra de Deus tem a capacidade de matar o nosso velho homem e florescer em nós um novo homem, em nossas atitudes, em todas as questões do nosso viver. Então é por isso que fala: peguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aí eu vou indo e anunciando o Evangelho. Não é porque eu tenho obrigação, é porque eu sei que Deus me ama. É porque eu sei que o amor de Deus me constrange. É porque eu sei que é o amor de Deus que tem a capacidade de transformar a vida da sua colega de trabalho que está passando por um problema sério. Não é autoajuda, é a própria vida de Deus. É a palavra de Deus. Amém? Quinto ponto: andar no Espírito. E resume todos esses
andar na luz, andar na verdade, andar na graça, andar em amor, andar no Espírito. Andar no Espírito é tudo isso. Colossenses 3:2 fala o quê? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E Efésios 5:18, falei antes, enchei-vos do Espírito. Esses dois versículos são irmãos. Como que eu encho do Espírito? Fazendo habitar ricamente a palavra de Deus. Quando eu faço habitar ricamente a palavra de Deus em meu coração, eu me encho do Espírito. E Deus é amor. Amém, irmãos? Está complicado? Não, né? Para terminar, gostaria de fazer uma oração para que o Senhor nos dê graça para vivermos os nossos dias aqui na terra e que esses dias possam ser contados na presença de Deus. O Senhor quer que cada dia nosso seja contado na sua presença. Para isso precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5:16. Aproveitando as oportunidades positivas, negativas, para nos voltarmos a Deus e ganharmos experiências. Mesmo vivendo em uma sociedade pós-modernista, que tenta retirar a palavra de Deus da nossa mente, através de conceitos dados por homens que não conhecem a Deus, mesmo que essa sociedade pós-modernista tente impingir uma maneira de viver e andar, nós não aceitamos, porque nós sabemos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, e que a nossa segurança é viver em sua presença. A nossa segurança é viver como sábios nesse mundo de nécios. Não que sejamos melhores, mas nós somos alcançados pela graça de Deus. Mesmo em meio a esse turbilhão de informações, todo mundo fala. Puxa, todo mundo fala. Jovem, velho, adolescente, criança, cada um fala. É um falatório geral. Mas nós precisamos aumentar a nossa orelha para ouvir a palavra de Deus. Isso é doutrina? Não, isso é sabedoria. Porque se eu ouço a palavra de Deus, eu cresço na vida de Deus e Deus conta os meus dias na sua presença. Sabe o que significa contar os dias na presença de Deus? Significa que nós que cremos já entramos na eternidade. Seus dias não terão mais fim, irmão. Nós já estamos a caminho da glória. Pisamos nessa terra, mas nossos olhos estão colocados no céu. Vamos viver na presença de Deus, para não sermos enganados, porque esse mundo é mau, muito mau. O jovem às vezes tem dificuldade de ouvir isso aí. Como é mau? É bacana, poxa. Quando eu falo mundo, é o sistema do mundo. Não são as praias, as matas, o céu, as estrelas. Não, tudo isso é maravilhoso, foi criado por Deus. Mas é o sistema mundial, o cosmos, que é controlado pelo príncipe deste mundo, Satanás, que é mau. E sabe o que está controlado por Satanás? A política, a religião, a cultura, a filosofia, a música, as artes. O que mais? Ele é o príncipe deste mundo. Ele teve a ousadia de falar com Jesus: se você fizer isso, eu te dou aquilo. Com Jesus, imagina comigo. Meu Deus, graças a Deus por Jesus Cristo. Gostaria de ler Efésios 1:17 com os irmãos para terminar. E essa oração que eu gostaria de fazer.
com os santos. Pelo amado pastor Roberto, pela sua esposa, pelos diáconos, pelos irmãos, orar com vocês, não por vocês. Para que o Deus, Efésios 1,17 fala assim, a Bíblia está toda descrita, nossa. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Paulo estava falando com os Efésios, que ele orava, não é para que eles tivessem carro novo, nem casa nova, nem tivesse prosperidade. Também não orava para que não tivesse. Ele orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo desse a eles a capacidade de entendimento espiritual. Isso é espírito de sabedoria. E espírito de revelação, para que eles pudessem entender, para que eles tivessem um pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nesta noite, Senhor, eu quero fazer desse versículo a minha oração, em primeiro lugar pela minha vida, depois para a vida do irmão Roberto Moraes, pela vida de cada um dos que estão aqui, dos familiares. Senhor, meu Deus, nos dê espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação. Muitas coisas ainda estão ocultas atrás de véus para nós, as coisas espirituais. Revela para nós, se revele para nós, Senhor, para que possamos amá-lo mais, para que possamos servi-lo mais, para que possamos nos derramar mais na tua presença, para que possamos ser alegres, felizes nesta terra, para que sejamos cheios de amor, cheios de gratidão em nosso coração, para que possamos viver pela graça de Deus, para que possamos viver pela verdade, andando na luz, tendo o coração lavado pelo teu sangue, nossa consciência purificada. Senhor, tem misericórdia de nós nesses dias maus, nos abençoe, abençoe esse novo ano do irmão Roberto Moraes, que seja um ano de vitória, um ano de bênçãos, um ano na tua presença, um ano de alegria, de felicidade, um ano de paz. E que isso aconteça por cada um de nós. Que ore em nome de Jesus. Amém.